Nessa nossa terceira parte, nós vamos precisar rememorar alguns conceitos básicos que a gente já viu nas aulas anteriores. O primeiro deles é lembrar que todas as nossas percepções sensoriais, todos os nossos estímulos ambientais, todas as nossas interfaces de comunicação com o ambiente onde nós vivemos, são percebidos no sistema nervoso central e geram, com isso, uma resposta fisiológica no nosso corpo. Muito bem, feito esse conceito, significa dizer que, quando nós fizemos aquela pergunta inicial, se vocês tivessem o poder de controlar todas as eventuais alterações fisiológicas que geram algum tipo de doença, mantendo uma saúde plena, que consequência teria isso na sua vida? Essa é a informação que vale $1 milhão. Vocês podem efetivamente controlar esses sistemas através do modo como vocês percebem as interfaces de comunicação com o meio onde vocês estão existindo. Certamente, todos nós já passamos por situações difíceis, situações estressantes e contornamos fisiologicamente essa resposta natural que o nosso organismo dá a essas situações. E transitoriamente, então, elas promovem alterações fisiológicas no funcionamento do nosso corpo. Entretanto, quando isso se converte numa condição crônica de existência, persistentemente essas alterações acabam fazendo com que o nosso corpo perca a capacidade de adaptação. Essa falta de adaptação gera, então, o comprometimento funcional das nossas células e a resposta que as células dão a esse contexto já não é mais aquela ideal. E que pode gerar, então, acarretar alterações sintomatológicas percebidas clinicamente como doenças. E é essa informação que nós vamos trabalhar com vocês agora, de como controlar esses processos fisiológicos. Voltando naquele princípio básico da fisiologia, que todo estímulo percebido pelo sistema nervoso central gera uma modificação, uma resposta fisiológica no corpo, e que é modulada em sua intensidade pela consequência das alterações endócrino-metabólicas e imunológicas, e que toda a resposta precisa de energia. E essa energia é basicamente produzida dentro das mitocôndrias. O que significa que quando nós temos uma necessidade energética maior para qualquer conjunto de células, imaginemos um esforço físico, uma musculação, uma atividade de geração de esforço mecânico muscular. Isso precisa de energia. Significa que quando nós fizemos uma atividade física crônica, persistente, duradoura, o corpo se adapta fazendo um condicionamento físico, aumentando a expressão de fibras musculares e aumentando o número de mitocôndrias em cada uma das fibras, para que seja gerado mais energia para adaptar ao meio ambiente, ao esforço físico recorrente. A mesma coisa acontece ao nível do sistema nervoso central. A gente aumenta a atividade produtiva, aumenta o número de pensamentos recorrentes, neurotransmissão adaptativa, e isso faz com que nós tenhamos um custo energético adicional. Então, energia para o nosso corpo é tudo que nos move, é tudo que nos faz sermos o que somos. Obviamente, quando nós conseguimos controlar a necessidade energética das nossas células, ou manter essa atividade energética dentro de um suprimento de peças de reposição ideais, que são feitas através da alimentação, nós conseguimos regular o modo como essas células vão operar. E é para isso, e a partir disso, que nós conseguimos, então, evidenciar na fitoterapia clínica o mecanismo de regulação de como os nossos princípios ativos contidos na estrutura vegetal podem ser convertidos em formas farmacêuticas. E essas formas farmacêuticas, ao serem administradas ao nosso organismo com princípios ativos conhecidos, definidos, avaliados e quantificados dentro dessa estrutura farmacêutica, pode fornecer às nossas células elementos chaves para o processo de regulação funcional da atividade dessas células.
Lembrando então que essas células, elas são compostas, são unidades morfológicas funcionais de composição dos tecidos. Todos os nossos tecidos, então, são compostos por células isoladas. Essas células isoladas, ao compor um tecido, dão origem a um órgão. Esses órgãos específicos, alinhados em suas determinadas funções, dão origem a sistemas. Esses sistemas, integrados a partir da análise do sistema nervoso central, regulados pelo sistema endócrino e imune, comportam o organismo como um todo. E essa integração dos sistemas, essa avaliação integrativa de todos os sistemas e como eles performam dentro de uma resposta aos estímulos percebidos, é que é o alvo de estudo da fitoterapia clínica. Então, todas essas percepções sensoriais que fazem a ligação com o nosso meio ambiente acabam definindo a capacidade do organismo de responder aos desafios promovidos pelo ambiente onde nós vivemos. E, obviamente, o que a gente faz quando usa as plantas medicinais é integrar um mecanismo de aporte, de suporte químico para que as nossas células consigam responder adequadamente a esses sistemas de resposta fisiológica. Quando nós trabalhamos então com as plantas destinadas ao sistema cardiovascular, o que nós vamos ter? Plantas com atividades antihipertensivas para controlar então estados pressórios aumentados no indivíduo. Nós vamos ter também plantas com potencial antianginoso para reduzir as anginas geradas pela falta de oxigenação do miocárdio. Nós vamos ter também atividades antiateromatosas para impedir que haja a formação de uma placa de ateroma ao longo do sistema arterial, reduzindo a capacidade de irrigação sanguínea. Nós vamos ter também a possibilidade de geração de efeitos cardiotônicos através do uso das plantas. Efeitos cardiotônicos que tratam especificamente aquelas condições às quais o coração já não tem mais a capacidade contrátil para manter um foco e uma produção de pressão arterial periférica. Nós vamos trabalhar também com plantas com atividade trombolítica. A atividade essa que demanda uma redução da formação de trombos. Esses trombos plaquetários que podem eventualmente obstruir a passagem do sangue e produzir efeitos sobre a irrigação sanguínea, podendo então ser preventivos de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral ou eventualmente tromboses. Nós vamos ter também plantas com efeito ansiolíticos ou tranquilizantes com ação cardiovascular. Mas peraí, professor, vamos trabalhar com plantas calmantes? Claro que vamos trabalhar com plantas calmantes, porque se nós analisarmos como pensamos na primeira parte da aula, a atividade de percepção sensorial vinda do ambiente pode desencadear a atividade do sistema simpático e o sistema simpático promover aumento da força e frequência. Então, quando nós modulamos a capacidade do sistema nervoso central com as respostas ansiogênicas geradas no ambiente, a gente consegue reduzir esse efeito pressório mediado pelo sistema nervoso central. Nós vamos ter também associado plantas com atividade antioxidante, obviamente são importantes. Por que plantas com ação antioxidante? Porque são elas capazes de reduzir o prejuízo de decomposição inflamatória oxidativa no leito vascular. Lembram da explicação da placa de ateroma que o fígado produzia estresse oxidativo hepático jogando formas radicalares para a corrente sanguínea e essas formas radicalares, junto com LDL oxidado, lesavam o endotélio vascular, impedindo a formação de um relaxamento adequado para acomodar a pressão arterial? Pois bem, quando se tem um efeito antioxidante, a ideia é exatamente essa, de reduzir a formação de placas de ateroma pelo efeito estressor do estresse oxidativo hepático. Nós vamos ter ainda plantas com atividade antiagregante plaquetária para reduzir a formação dos trombos. Era isso por hoje. Nos vemos em breve e um forte abraço, um fitoabraço para todos.
Até lá!